A paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que têm o prazer de, às vezes, assistir um vídeo, né, que traz uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje, eu quero trazer mais uma palavra e eu quero falar exatamente da forma como nós estamos hoje vivendo diante da situação que estamos enfrentando aí. Deus está falando de todas as formas, em profecias, está despertando, e é bom que a gente esteja sempre atento ao que Deus tem falado para todos nós. Hoje eu quero trazer uma mensagem simples, né, porém bem objetiva também. E eu coloquei como tema hoje para a gente falar sobre restauração. Antes de mais nada, eu quero dizer, restauração quer dizer reconstrução, recuperação e reparação. O que nós podemos, então, perguntar para nós mesmos? O que eu quero recuperar? O que eu quero reconstruir? O que eu quero reparar? Tem algum desses itens que eu, você ou quem quer que seja, esteja necessitando? O próprio Brasil está necessitando de alguma coisa desse tipo? Será que eu tenho que me preocupar? Será que você tem que se preocupar? Será que eu vi a necessidade de uma reconstrução, de uma recuperação, de uma reparação? Se você não tem nada, mas você tem, mediante o seu município, mediante o seu estado, e mediante a nossa nação, principalmente o momento em que estamos necessitando, que estamos carentes. Então, você faça a pergunta para você, mediante essa introdução, você faz a pergunta para você mesmo. Fica a seu critério a pergunta e fica a seu critério a resposta em relação a esses três aspectos. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem de restauração, me embasando no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Eu não vou ver o texto todo, eu quero ver o versículo enfático de uma restauração. E é Lucas 15, versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lógico que esse versículo 18 faz parte da parábola do filho pródigo. Mas por que eu li o versículo 18? Porque é o versículo 18 a parte-chave da reflexão, que é o objetivo da lição hoje, desta mensagem, deste ensino, desta palavra, da forma como você quiser entender, que é apenas uma pregação. O importante é que a gente veja o que o Espírito de Deus está dizendo. E eu coloquei como restauração, porque eu vi aqui restauração. E o versículo 18 é onde há uma reflexão. Então, nós podemos começar observando exatamente, dentro do versículo 18, quando ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nós vamos observar o seguinte, que é uma forma de nós analisarmos a reconstrução. Reconstruir o quê? Reconstruir o melhor lado da vida para nós diante de Deus. Seja ela o problema a gente mesmo, seja o problema da nação, da qual eu, você, da qual nós fazemos parte, que é preocupação nossa também, responsabilidade nossa. Então procuraremos reconstruir o melhor lado da vida. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer essa reflexão. Aconteceu exatamente com esse versículo 18, neste jovem da parábola do filho pródigo, ou filho perdido.
Se nós pararmos no tempo e refletirmos acerca do caminho que nós estamos levando, a gente vai conseguir ver se está tudo certo, correto, ou se tem alguma coisa anormal. Seja comigo, seja com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha esposa, com alguma coisa, ou os vizinhos, o meio em que estamos, o nosso país, a situação. É essa a parte que eu quero fazer, uma interdisciplinariedade entre o texto sagrado e o momento em que estamos realmente vivendo. Então, se observarmos este versículo, dentro deste versículo, você vai ver que esse indivíduo, na situação que ele encontra, esse jovem, ele vai mergulhar no versículo de número 12, e aqui no 18 ele mergulha lá no versículo de número 12 e vai dizer assim, e vai observar o quê? Diz o versículo 12, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, a primeira reflexão é que quando ele vem aqui para o versículo 12, ele lembra que ele estava lá com o pai dele, pedindo uma parte da herança, de uma coisa que pertencia a ele. Tudo bem. Não tem porquê, o pai não indagou, não reclinou, não falou nada demais, simplesmente dividiu a parte da fazenda e deu a parte dele. E agora ele se encontra bastardo, rico, né? Com tudo na sua mão, à sua disposição, à disposição da sua administração. E aí ele seguiu e vai em frente. O que nós podemos observar é que aqui no versículo 18 ele está passando luta. E ele vai lá para o versículo 12 lembrar disso, que ele tinha tudo em mãos. Muita riqueza nas suas mãos. Isso é o que chama a nossa atenção. Isso é o que chama a nossa atenção para o cuidado do desperdício, para o cuidado do extravio. Ainda há responsabilidade nossa. Diz a Bíblia, Apocalipse 3, no versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome. Tudo bem, aqui está falando de Apocalipse, né? Da coroa celestial. Mas se se nós não temos capacidade de guardar nem isso, que é espiritual, como é que eu vou guardar o bem material? Ou se eu não tenho capacidade de guardar o bem material que eu estou pegando e estou vendo, eu vou guardar o espiritual? Só pelo Espírito de Deus e só pelo temor. Aqui no versículo ainda, de número 13, você vai observar que ele lá no versículo 18, ele reflete no versículo 13 o aspecto do desperdício e da vulgarização. Não desperdice. Nós não podemos desperdiçar. O próprio Jesus, ele não aceita o desperdício. Se tem é porque Deus dá. E se Deus dá, e se você tem porque Deus te deu, porque Deus me deu, porque Deus nos dá, por que desperdiçar e principalmente vulgarmente aquilo que é bênção vindo de Deus para nós? Jesus Cristo, ele enfatiza isso, o desperdício, a vulgarização. Jesus, ele chama a atenção para essa situação. Veja exatamente que ele fez questão de nos ensinar sobre isso, acerca do desperdício. João 6, 12 e 13 diz assim, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei todos os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Jesus está falando disso. Por que Jesus era miserável? Era sobejo, era sobra, resto. Mas ele disse, juntai todos os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter cuidado com o desperdício. Amém? E quando nós desperdiçamos, e principalmente gastamos vulgarmente,
A nossa oração, quando começa realmente no momento da necessidade, custa vir. Por quê? Porque nós não estamos no nível, nós não estamos naquele plumo. Por isso, nós precisamos realmente nos colocar na posição de arrependimento, de reflexão e observar atentamente que nós temos que ser bom administrador. Amém? É por isso que Tiago, na epístola 4, versículo 3, ele vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ele fez isso, esse jovem. Ele fez isso. Mas ele refletiu. Ele se humilhou. E é isso que hoje nós precisamos. O Brasil precisa disso. Nós, brasileiros, precisamos disso. Nós estamos numa condição em que Deus quer transformar o Brasil numa potência de primeiro mundo. E o Brasil já tem tudo para ser essa potência. O problema está em nós. Nós é que temos que tomar a posição. Israel, quando saiu do Egito, ele saiu com uma promessa de ir para uma terra prometida que mana leite e mel. Estavam 40 anos rodando no mesmo lugar e a terra prometida estava logo ali do lado deles. Onde era que estavam os problemas? Neles. Resultado, 40 anos. E os que não andaram retos, não entraram na terra prometida. Os dias atuais acontece isso. Deus vem falando, Deus está despertando, mas o quê? Deus vai sacudir o Brasil e muitas outras nações. O Brasil, para ser um país rico, país de primeiro mundo, é vontade de Deus. A prova é que ele já é rico em tudo. Mas para nós chegarmos a esse nível, nós temos que estar aptos. Nós temos que chegar a essa posição. Seja cristão ou não, nós temos que chegar a essa posição. Para quê? Para depois não sermos soberbos. Vê que dizia o salmista Salomão: Senhor, eu não quero ser rico para não me distanciar de ti, mas também não quero ser pobre para não escandalizar o teu nome. Então a riqueza que Deus vai trazer para o Brasil, para nós, ela está nessa condição também desse jovem. É que ele se humilhe, se prepare para realmente dar valor ao que vai receber. E quem não chegar a esse nível, vai passar, vai ficar igual Israel que não entrou na terra prometida. Quem quiser, se prepare, ore e busque dele em espírito e em verdade. E com grande fé de que isso vai acontecer. Deus está usando aí muitos homens, varões e varoas, com profecias, né? Com vários tipos de informações usadas pelo Espírito Santo de Deus, e basta a gente crer. Desperdício e vulgarização. Do versículo 13, né? Jesus não aceitou o desperdício. Se tem, é porque Deus deu. E se Deus deu, não vamos desperdiçar aquilo que é bênção de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar realmente atentos. O versículo 13, e poucos dias depois, o filho mais velho, mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Onde é que ele percebe isso? Ele percebe isso exatamente aqui no versículo de número 18. Por isso que eu li só o versículo 18 e vim buscar todos os seus pensamentos de reflexão, que é o que eu, que é que você, que é que todos nós temos que fazer. Temos que buscar desta forma. Restaurando o melhor para a vida diante de Deus. E como nós vamos restaurar o melhor para a vida diante de Deus? É fácil. É fácil. Se você observar, antes desse indivíduo ou desse jovem chegar a esse nível, a Bíblia diz que ele observou que ele estava no fruto do desperdício. E aí que ele veio atentar, aqui no versículo 18, que ele estava no fruto do desperdício. O desperdício é perda de poder aquisitivo. Até a economia ensina isso. Você acha que o banco ganha bilhões e bilhões de reais anuais porque ele tira R$1.000 de você todos os meses? Não, às vezes você não ganha nem isso. Ele tira 1 centavo seu, 2 centavos, 5 centavos. E ele é cheio de dinheiro. E os faturamentos final de ano, você vê como é que é. Bilhões e bilhões os bancos, todos eles.
Às vezes você tem 5 centavos, joga fora porque acha que não compra nada. 5 centavos tem que entrar no seu pagamento e nunca sair. Quando sair, sair em relação a benefício, não de desperdício ou de perca. Nós precisamos, então, estar atento, né, para condições do desperdício. Nós não precisamos, né, estar esbanjando, desperdiçando aquilo que pode fazer falta amanhã. Esse jovem, ele também, dentro do versículo 14, ele mergulha lá no versículo 18, ele vai lá no versículo 14. E aí, dentro dessa reflexão, o versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo quanto houve naquela... e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, olha só, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidade. Por que ele padeceu necessidade? Porque agora ele não tinha mais nada, ele desperdiçou tudo. A única coisa que ele estava fazendo certo agora era parar e refletir. E é isso que nós temos que fazer. Então, o que nós observamos aqui dentro do texto? Nós observamos que o desperdício, muitas das vezes, nos deixa em situações caóticas. Nós sabemos que na história da humanidade, sempre houve períodos de fartura e períodos de escassez. Se você estiver atento, quando estiver no período de fartura, e ser um bom administrador, que você tem tudo para ser, a Bíblia diz que você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo está em você. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então não pode fazer desperdício. Principalmente você que tem a mente de Cristo. Nós precisamos estar atentos a essas situações. Um espaço, né? Um esforço necessário, porém, sem soluções porque não tinha Deus. Então veja bem que ele reflete também, e nesse aspecto aqui no versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, uma pessoa de bem, uma pessoa de família boas, certo? Uma pessoa que teve o bolso cheio de dinheiro, e agora ele simplesmente está procurando alguma solução para a sua vida. Estava num perigo, no fundo do poço chamado, né? E procurou um trabalho, que é o que a pessoa deve procurar fazer, mas nem por isso resolveu. A única coisa que sobrou para ele foi apacentar porcos. Um ofício desprezível, né? Porque o porco é considerado um animal imundo, para aquela época inclusive, né? Para esse período, e era o ofício realmente que restou para ele. Se você atentar o perigo do abismo, o chamado fundo do poço, como as pessoas dizem, né? Ele estava desprezado, desconhecido, e não encontrou ninguém com misericórdia dele. Por quê? Porque a fome veio arrastando, alarmante, veio realmente destruir. É o que a fome realmente fez. Ele se achou, né, com fome, e a fome o levou a desejar, a comer a comida dos porcos. Diz o texto, porque ninguém lhe dava nada. É o versículo 16 diz isso. E desejava encher o seu estômago com as migalhas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ainda bem que no Brasil nós não estamos ainda nessa situação. Ainda que muita gente tem passado fome nesse Brasil, e não só nesse Brasil, o mundo todo tem muita gente passando fome. Mas nós podemos prosseguir com esta mensagem, né, dentro desse contexto, fazendo esta análise, e aí sim, a gente quer buscar a solução. Onde é que está a solução? A solução está na restauração, com Deus. Deus está pronto para restaurar tudo. Nós apenas temos que parar como ele parou, refletir e tomar uma posição. Então,
o acerto. Qual é o acerto? É acertar os desígnios de Deus. Como acertar os desígnios de Deus? Não passando na frente de Deus, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Assim você não titubeará, caindo em si, fazendo a reflexão, nós vamos chegar a um denominador comum, nós vamos obter a vitória, porque Deus, ele garante aqui na sua palavra. O versículo 17 aqui do texto sagrado, ele caindo em si, disse: contra os trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Quer dizer, ele viu a situação em que ele estava. O Brasil tem gente passando fome, mas o Brasil não é um país de escassez de alimento. Mas tem muita gente passando fome. A desigualdade social completamente destruindo muitas partes da sociedade. Então, o que é que você temos que fazer? Fazer esta análise, verificar as circunstâncias, né? Como ele aqui no texto, no versículo 18, verificou. Jonas era um profeta de Deus, mas o que acontece? Não ouviu Deus, ainda que tenha ouvido, mas não obedeceu. Fugiu da presença de Deus. Um profeta. Onde ele foi parar? Foi parar dentro do ventre do grande peixe. Ele fez a reflexão, como esse jovem aqui fez, certo? Quando ele refletiu, ele viu o erro dele e clamou a Deus, e Deus respondeu. Do ventre do inferno eu clamei, e Deus ouviu o meu clamor, a minha oração. Foi assim. E era um profeta. Então você tem que ter atitude. A atitude é o ponto fundamental. Levantar-se, ter ânimo, confessando o erro, reconhecendo que é pecador, levantar-se com esse propósito é excelente atitude. A mensagem de Deus a Josué foi, Josué 1, versículo 2, a parte B do versículo, diz: levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. No versículo 6 do mesmo capítulo, ele já vai dizer o contrário. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, lá ele mandou se levantar. Aqui ele está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Quando diagnosticamos o problema, esse jovem aqui, ele diagnosticou o problema por quê? Porque ele refletiu e prestou atenção à situação de tudo. Por isso que eu li só o versículo 18 e vim ler os demais do início do texto, né? Para a gente assim entender melhor. Então, quando diagnosticamos o problema, tudo fica mais fácil. A transgressão é perdoada, a condição é modificada e isso resulta em vitória. Do versículo 18 ao versículo 19, o que nós lemos, e mais o 19, quando ele levantou-se e foi ter com o pai, no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, ou seja, humilhação, faz-me como um dos teus trabalhadores. Já não queria mais nem ser filho, pelo menos como trabalhadores. Tão importante era o ambiente da casa do pai, para você ver que o pai era uma pessoa também de grande referência. Aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. Correr para buscar repouso, né? Buscar repouso no pai é a melhor solução para os filhos, que é o que está no versículo 20. Ele, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não entrou em detalhes, foi só isso que aconteceu. Então, se você observar que do versículo 21 até o 32, o que nós vamos encontrar? Só houve alegria. A festa foi para todos. Ou seja, não teve só a classe melhor do pai que entrou. Se você ver daqui até o final do versículo 32, todos participaram da festa. Todos foram realmente alegrados. Ninguém ficou de fora da festa. E é isso que Deus quer fazer no Brasil. Mas se eu não tomar posição, se você não tomar posição, se muitos brasileiros não tomar posição, o Brasil vai ser uma nação rica e de primeiro mundo.
mas nem todos vão participar. Eu já tenho visto isso há um bom tempo, Deus tem mostrado isso há mais de 6 anos. Eu tenho visto isso. E agora está esse conflito todo, e eu sei que é Deus que está operando. Por isso, eu quero deixar esta mensagem aqui para você e dizer que Deus quer que vivamos em alegria e harmonia com Ele. Ele sempre quis isso. Reflita na situação que estamos vivendo, ore pelo país, mas ore por você também para que você venha receber esta vitória, porque ela vai ser uma vitória certa, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém.